Aleluia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, amém? Amém. Vamos ler então, assim diz a palavra do Senhor, 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Portanto, livrando-vos de toda a malignidade e de todo o engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom, achegando-vos a Ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Porquanto, assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança, jamais será envergonhado. Assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para que aqueles que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a principal, a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que causa a queda. Porquanto, aqueles que não creem, tropeçam na palavra, por serem desobedientes, todavia, para isso também foram destinados. Porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes éreis sequer povo, mas agora sois o povo de Deus. Não tinhais recebido a misericórdia, contudo agora a recebestes. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Fecha os seus olhos, irmãos. Começa a orar ao Senhor, começa a pedir: Jesus, tem misericórdia nesta noite. Ministra ao nosso coração. O Senhor tem liberdade de falar às nossas vidas. Aleluia, Senhor. Nós queremos, Senhor, ser a boca do Senhor neste lugar. Nós queremos ter, Senhor, e dar toda a liberdade ao Senhor, a presença do Espírito Santo. Espírito Santo, você é livre neste lugar. Você pode agir dentro de nós, mudar, Senhor, os conceitos, mudar as razões, Senhor, mudar as situações de dentro de nós. Por isso nós nos esvaziamos agora, Senhor, para aquilo que o Senhor quer falar, para aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Senhor, que possamos deixar agora de lado toda a ansiedade, todo o medo, tudo aquilo, Senhor, que traz perturbação. Senhor, que possamos deixar de lado, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que pode prejudicar, Senhor, em sermos nessa noite uma boa terra. Que sejamos uma terra boa, Senhor. Que sejamos uma terra, Senhor, nessa noite, oh Deus, pronto para receber a semente, aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, aquilo que o Senhor quer ministrar à nossa vida. Abre o nosso entendimento nesta noite, Senhor. Abre o nosso raciocínio, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Senhor, dá-nos um coração quebrantado nesta noite, Senhor. Dá-nos um coração, Senhor, onde não seja um coração duro, mas um coração livre, aberto para te receber, para receber a tua palavra, Senhor. Ministra a nossa vida nesta noite, Espírito Santo. O Senhor tem liberdade neste lugar. Aleluia. A tua presença é doce, é santa neste lugar. Tua presença, Senhor, é suave neste lugar. Nós te queremos, Jesus. Nós te queremos mais, Jesus. Nós te queremos mais, Jesus. Ministra a nossa vida nesta noite, Senhor. O Senhor tem liberdade nesta noite. Pai, pedimos perdão dos nossos pecados, da nossa incredulidade, do nosso modo de pensar racional, tantas as vezes que pensamos por nós mesmos. Oh, Senhor, perdoa-nos nessa noite.
Perdoa-nos, Senhor. Senhor, nós fechamos qualquer brecha, Senhor, aberta. Fechamos qualquer brecha do pecado aberto. Senhor, queremos nos purificar, nos santificar nesta noite. Santifica os nossos olhos, santifica, Senhor, a nossa boca, santifica os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração. Xerecalaramachaias. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Pedras. Nós vamos falar sobre pedra. Pedra desconstruindo pedras. Pedra desconstruindo pedras. Nós precisamos entender que nós somos uma carta e precisamos ser uma carta viva. Uma carta pronta para cumprir o propósito. Uma carta escrita pelo sangue de Jesus, pela mensagem da cruz. Uma carta viva, onde possa impactar o destinatário. E o remetente é o Senhor Jesus. Aleluia. Aquele que escreveu uma história na nossa vida. Aquele que escreveu uma história no nosso coração. Nós precisamos ser essa carta. Ser alguém com conteúdo. Para que possamos tocar numa geração. Tocar em crianças. Tocar em homens e mulheres. Em famílias. Tocar naqueles que estão perto de nós, irmãos. Agora nós precisamos escrever. Deixar que o Espírito escreva essa carta que somos nós. Nós precisamos ter a marca de Jesus em nós. Nós precisamos entender que o governo precisa ser da presença do Senhor. E quando nós começamos a ver e começamos a deixar que o governo seja o Senhor, nós estamos entendendo um pouquinho sobre santidade. Nós estamos entendendo um pouquinho sobre se separar ao Senhor, se guardar, se esconder no Senhor. O problema é que muitas vezes nós queremos ser essa carta viva, nós queremos ser esse instrumento das mãos do Senhor, e nós não guardamos o nosso coração, a nossa mente, nós não nos reservamos, nós nos escondemos no Senhor, e nós queremos nesta noite renovar a nossa vida no Senhor, nos esconder nele, ser guardado por ele, irmãos, aleluia. E ali o texto fala: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, aleluia. Irmãos, esse texto aqui, Pedro retrata o cristão como um indivíduo, como alguém, como um filho escolhido pelo Senhor. Eu e você somos uma geração escolhida, eu e você somos separados, eu e você, o Senhor separou a dedo. Eu vou separar esse moço, essa moça, para cumprir o propósito lá na terra, para levar a minha palavra, para viver os meus sonhos, para viver os sonhos dele, para viver a plenitude que eu tenho para ele. Então, irmãos, nós somos esse irmão, esse indivíduo, esse filho escolhido pelo Senhor. Mas a palavra fala em vários textos que nós somos um estrangeiro, aleluia, somos um estrangeiro a esse mundo. Por quê? A gente estava conversando com o Robson um pouquinho. Cadê o Robson? Está aqui. E a gente estava falando sobre o casamento dele, né? E ele está esperando a documentação da noiva chegar, ficar pronta, para poder casar. Por quê? Você está num país diferente, você precisa de uma liberação, você precisa de um passaporte, você precisa de um visto, você precisa de vários documentos para que você, então, esteja ali naquele país de uma forma legal. E a palavra fala que em vários momentos nós somos o estrangeiro dessa terra, porque nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos ao reino de Deus, ao reino do Senhor, aleluia. Então, irmãos, eu creio que o passaporte, o visto, é a presença do Espírito, é a salvação apoiada pela comunhão de fé, aleluia, é a comunhão em acreditarmos que o Senhor um dia morreu na cruz, que deu a sua única vida, seu sangue, por mim e por você. Esse é o visto, esse é o passaporte autorizado, para que possamos viver nessa terra, para que possamos ser um estrangeiro, onde o estrangeiro, ele toma o seu lugar. Pode notar, aqui em Santa Catarina é um estado onde tem muita colônia europeia. Quando você anda naquelas cidades ali para o lado de Blumenau, você vê muita cultura alemã, muito, exatamente isso. Esse é o propósito, irmãos.
Nós estamos num país, num lugar como estrangeiro, um lugar que não é nosso, mas aos pouquinhos, com a presença de Deus em fé, com salvação, nós vamos tomando conta deste lugar, e este lugar vai se parecendo com o reino de Deus. Aleluia! Nós temos esse poder, irmão, daquilo que está aqui dentro, perpetuar nos lugares onde nós estamos andando, onde nós estamos falando, ministrando, onde nós estamos passando. Você tem aquilo que está dentro de você, pode ser a diferença para os lugares que você passar. E Pedro conclui nessa carta aqui, falando sobre a intimidade, sobre também a identidade de Jesus, em sermos escolhidos pelo Pai, em sermos sacerdote real. Aleluia. Isso nos coloca na posição, irmãos, de participarmos do seu reino, sendo Jesus Cristo o nosso rei. Então nós precisamos entrar neste lugar, porque muitas vezes nós temos o nosso rei Jesus, mas nós não ocupamos o lugar de príncipe, o lugar de rei nesse reino. Nós estamos fora desse palácio, estamos muitas vezes fora desse reino, mas o Senhor nos chama, que nós somos sacerdócio real. Aleluia. O crente sacerdote é aquele crente que vai servir ao Senhor pessoalmente, que conhece o seu rei, que tem intimidade com o seu rei, que sabe o que o seu rei gosta, que sabe a hora que o seu rei vai estar. É aquele príncipe, aquele filho que sabe a hora que o seu pai vai chegar. Aleluia. Isso fala de intimidade, isso fala de conhecer o seu pai, o seu rei. Isso fala realmente, queridos, de ser um crente sacerdotal. Aleluia. Nós fomos chamados para sermos sacerdote. Nós fomos chamados para servir. Nós fomos chamados não para ser servido, mas para servir neste lugar. Como Jesus se deu por nós, Ele nos serviu. E eu quero dizer para você, querido, que a nossa tarefa não é descobrir o meu ministério, aquilo que eu preciso fazer, não. A nossa tarefa, queridos, é obedecer aquilo que Jesus já te revelou, aquilo que o Senhor já trouxe revelação. Às vezes a gente está preocupado com uma revelação nova, às vezes a gente está preocupado em ler a Bíblia, eu preciso de algo novo, mas nem aquilo que já foi revelado para você, aquilo que está às claras para você, você ainda não está vivendo, e você quer uma palavra nova. Eu te digo nesta noite, seja obediente à palavra que o Senhor já o revelou. Você sabe o que eu estou falando ao teu coração, você sabe aquilo que Deus já ministrou em você, e você precisa ser obediente, àquilo que já foi revelado para você. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos viver de fato, como está em Salmo 24, eu já ministrei outro dia aqui. Nós precisamos viver de fato em querer subir ao monte do Senhor, mas nós não vamos subir ao monte do Senhor de uma forma errônea, de uma forma errada, de um coração de qualquer forma, não, mas nós vamos subir ao monte do Senhor, aleluia, em estar com mãos limpas. E aqui fala das nossas atitudes. Nós precisamos se apresentar ao monte do Senhor com as mãos limpas. Nós precisamos apresentar ao monte do Senhor com um coração puro. E aqui fala das nossas emoções, aqui fala dos nossos pensamentos. Nós precisamos ter um coração puro ao Senhor, queridos. Nós precisamos desejar viver como pedras vivas e ver o poder de Deus fluindo em você e através de você. Porque muitas vezes é fácil você orar pelo teu irmão, é fácil você ver as bênçãos na vida do seu irmão, ou ao contrário, é fácil ver a bênção na sua vida, mas você não consegue ver na vida do seu irmão. Mas a palavra aqui que eu quero ministrar nessa noite para nós, o Espírito Santo, o poder de Deus, as pedras vivas precisam estar ativadas em você e através de você, precisam ser ativadas em mim e através de mim. O que quer dizer isso? Eu sou uma bênção, o Senhor quer me tornar uma bênção, o Senhor quer me tornar um homem para viver na sua plenitude, mas também me usar
para tocar numa geração que ainda não enxergou e não entendeu esse lugar. Em você e através de você. Ele quer fazer isso, irmãos. Aleluia. Quanto mais maduros sejamos, mais tolerância. Quanto mais imaturidade, menos tolerância. Aleluia. O que te faz um homem maduro, irmãos, é o Senhor fluindo em você. O que te faz um homem imaturo é ainda a natureza humana ser o comando e o governo na sua vida. Nós precisamos ser atentados, chamados para uma maturidade do Senhor. Nós precisamos de uma vez, irmãos, parar de brincar muitas vezes de ser crente e às vezes estar maduro, outras vezes imaturo, não, nós precisamos amadurecer no Senhor. Então, se tiver que estar alegre, vamos estar alegre. Se tiver que chorar, vamos chorar. Se tiver que sofrer, vamos sofrer. Sabe por quê? Porque não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, nós precisamos entender essa maturidade. O Senhor quer nos levar a esse nível, irmãos. Então, se tiver que sofrer um pouquinho, então vamos sofrer um pouquinho. Porque a causa é boa. Porque há um propósito nisso. Agora entenda se esse é o propósito que o Senhor está te levando. Se é Ele que está permitindo esse lugar para te levar. Aleluia. Como tem sido o nosso pensamento, igreja? Aleluia. Será que o nosso pensamento só tem que pensar em fruto, irmãos? Nós precisamos entender que o Senhor está levantando homens que estão preocupados com sementes e não mais com fruto, irmãos. Nós precisamos nos preocupar com sementes, querido, porque as sementes elas vão dar muito fruto. Mas quando nós nos preocupamos com o fruto acaba. Aleluia. Nós precisamos entender isso, queridos. E muitas vezes a gente ter a semente, você não vai aproveitar de uma vez o fruto, porque você está apenas vendo uma semente. Mas a gente quer, a natureza da carne, o nosso eu, os nossos desejos, ele quer o fruto. Ele quer as coisas, nós queremos, é bom, é gostoso. Mas o Senhor está levantando uma geração em olhar, em se comprometer não mais somente com o fruto, mas primeiro com a semente. Aleluia. Nós precisamos nos levantar, queridos. Aleluia. Nós temos a palavra de Deus, que ela pode ser uma revelação, ela é a revelação para nós. Ah, mas eu leio, mas não acontece, mas eu leio, mas não acontece. Mas nós não obedecemos. Nós não obedecemos. E nessa noite o Senhor quer trazer um novo coração, um novo entendimento, que é melhor obedecer do que sacrificar, que é muito melhor você se conservar um filho obediente, que entendeu o seu pai, que entendeu o recado do seu pai, e obedecer. Aleluia, aleluia, aleluia. A pedra, irmãos, a pedra angular, Pedro fala da pedra angular, a pedra principal, a pedra de sustento. Essa pedra angular era uma pedra que ficava como uma esquina, então ela sustentava as paredes, era um sustento. O problema é que nós trocamos a pedra principal, a pedra angular, por outras pedras, que às vezes a aparência é muito melhor, que é muito mais fácil. E aqui em 1 Pedro 2, 7 e 8, vai lá comigo na palavra. A palavra fala que, versículo 7, aos que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular. Mas ela se tornou uma pedra de tropeço e rocha que causa queda, porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra por serem desobedientes. Todavia, para isso também foram destinados. Então, é estranho isso, porque essa pedra angular, ela precisa trazer sustento para nós. Mas aqui está dizendo que, o que nós entendemos aqui? Ela está dizendo que se nós não tivermos a pedra,
que é o sustento, esse edifício que nós estamos levantando, a qualquer momento pode desmoronar. A qualquer momento pode se tornar pedras de tropeço, não uma pedra angular. Ruínas. Irmãos, abre comigo lá no Atos, lá em livro de Atos 7. Ou se você não quiser abrir, mas ali Estevão cheio do Espírito Santo. 7:51. Estevão ali estava confrontando aqueles religiosos, aqueles doentes de alma. E Estevão fala para ele: homens duro de entendimento, incircunciso, de coração e de ouvidos duros, sempre resisti ao Espírito Santo. Da mesma forma como agiram vossos pais, assim vos fazeis também. Nós temos uma igreja hoje com um coração duro. Nós somos muitas vezes quebrantado para aquilo que me convém, mas um coração duro para aquilo que eu enxergo e que é difícil de encarar. Então eu me endureço, e então eu entro nessa palavra de Estevão. E aqui Estevão está dizendo para eles: vocês têm um coração de pedra, vocês são teimosos, vocês são insubmissos, vocês são inflexíveis, e ainda vocês deixam a carnalidade tomar conta, a carnalidade ser o governo da vida de vocês, tudo porque vocês têm um coração duro. Aleluia. Você pode dizer aleluia? Você pode dizer glória a Deus? Como deixar a pedra angular, Jesus, prevalecer sobre as outras pedras, irmão? Agora sim, abre comigo lá no livro de Deuteronômio, capítulo 10. Aleluia. Capítulo 10, versículo 12. Olha o que fala sobre o coração. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12, diz assim: agora, portanto, ó Israel, que Yahvé, o teu Deus, o que é que o teu Deus pede para ti? Ora, apenas que tema ao Senhor, com amor reverente, ande no seu caminho, sirva ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Aleluia. O versículo 16: circuncidai, pois, o vosso coração espiritual, retirando toda a obstrução carnal, e deixai de ser insubmissos e teimosos. Tem outra tradução aí, não? Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Amém? A minha aqui: deixai de ser insubmissos e teimosos. Então nós estamos vendo aqui um povo com um coração duro, com um coração, não um coração aberto, não um coração ensinável, mas um coração teimoso, um coração insubmisso. Irmãos, e aí o pecado, ele entra no seu coração, ele entra na sua vida, e ele te faz propenso a viver de acordo com as normas, com todo o conceito ligado à terra, ao governo terreno, ao governo da carnalidade. E aí você, quando você vê, você está emaranhado em ansiedade, você está ali vinculado à necessidade terrena, porque você já não olha mais como um mundo espiritual, mas você olha como uma vida terrena, porque o governo seu não é mais o Senhor, não é mais o Espírito Santo, é um governo humano. Porque, qual é a causa? Porque o meu coração está endurecido, a palavra do Senhor. Aleluia. Mas existe uma palavrinha chamada graça. Aleluia. A graça que nos sara, a graça que nos leva à presença dEle,
A graça nos chama a viver de uma maneira nova e melhor, irmãos. Mas nós precisamos centrar a nossa vida no Senhor Jesus. Nós precisamos nos voltar para a presença dEle. Nós precisamos deixar o Senhor Jesus ser o governo da nossa vida. A graça, ela tem o poder de retirar esses pequenos reinos, essas pequenas pedras, e nos levar a uma verdadeira dependência no Senhor Jesus. A graça pode nos levar neste lugar. A graça pode nos quebrantar. A graça pode quebrantar o nosso coração, esse coração duro, esse coração insubmisso, esse coração endurecido. A graça, aleluia, ela pode, sim, ela pode quebrantar-nos, levar-nos ao lugar de quebrantamento. A pedra angular, nós precisamos focar na pedra angular, porque ainda quando nós dependemos do terreno, quando nós dependemos das coisas deste mundo, essa grande pedra, a pedra angular, irmãos, ela como se estilhaçasse, essa palavra, explodisse, e se tornasse em grandes pequenininhas pedras, pequenas pedras, e muitas pequenas pedras, obrigado. Você torna aquilo que pode ser a pedra angular, a pedra principal na sua vida, a pedra que é estrutura na sua vida, a pedra que é base na sua vida. O pecado pode fazer essa pedra implodir, essa pedra se tornar um nada na sua vida, e essa pedra se tornar um monte de pedrinhas que não te levam a nada. E eu posso chamar nessa noite pedrinhas de tropeço. Cuidado, irmão, com as pedrinhas de tropeço. Aleluia. Paulo fala: o justo viverá pela fé. Nós precisamos de fé. Aleluia. Nós precisamos acreditar, nós precisamos crer, irmão. Aleluia. Se alguém tem algum irmão aqui, um Corsa Egon prata, acho que tem que tirar do lugar, irmão. Se você está com esse carro lá, deve estar atrapalhando alguma coisa lá, dá um pulinho lá, amém? O justo viverá pela fé. Irmãos, nada mais básico do que a fé, mas também básico, mas também complexo, porque se nós não abrimos o nosso coração, nós não vamos entender essa fé. Então pode ser uma coisa básica, mas também pode ser uma coisa complexa, pode ser algo que a gente não consiga entender e nem chegar. Mas eu quero dizer para nós nessa noite, a grande pedra angular pode fazer você enxergar de uma forma diferente. A grande pedra angular pode agir por você. Viver por Jesus é garantia para o nosso destino, é viver com finalidade ao nosso caráter, irmãos. Viver com Jesus é mudança total, é mudança radical na nossa vida em relação às coisas deste mundo. Aleluia. Nós precisamos ter a motivação, nós precisamos ter a principal motivação na nossa vida: Jesus. Pensar, viver, praticar, agir, desejar, fazer, dizer por Jesus. Essa pedra precisa ser o instrumento, ela precisa ser a base, ela precisa ser o governo, o comando da nossa vida, irmãos. Aleluia. Lá no livro de Atos, lá quando eu li sobre Estevão, lá no versículo 38, Estevão chega para eles e fala da congregação do deserto, fala que Moisés recebia a palavra, exatamente essa palavra de Deus, e fala ali que essa palavra, irmãos, precisava ser transmitida para o povo. E eu quero dizer para nós nessa noite, essa palavra precisa ser transmitida para dentro de nós. Essa palavra precisa ser transmitida para dentro do nosso coração. E ali fala de congregação, que vem de eclésia, que vem do povo estar reunido, que vem do povo estar precisando de uma palavra vinda do seu Deus. Aleluia. E ali eu quero dizer para os irmãos que era uma palavra específica para o povo de Moisés. Moisés foi esse homem, o homem que ouviu o Senhor e que relatou àquele povo. Jesus agora no Novo Testamento, nos anos de 2000, nessa década, é o Senhor que quer ministrar ao nosso coração.
É Ele que quer trazer uma palavra para você e para mim, uma palavra de graça, uma palavra de revelação da sua vida. Aleluia. Nós precisamos ouvir a pedra angular, para que nós sejamos essas pedras vivas, e não mais pedrinhas de tropeço, e não mais pedrinhas que impedem viver a plenitude que Deus tem para nós, irmãos. Irmãos, não, ser um cristão, ser um crente, não é mudar e fazer as coisas novas, não é fazer as coisas diferentes, não, mas é viver o evangelho simples, é viver o evangelho de amor do Senhor Jesus, aleluia, é viver um evangelho genuíno, é não perder a essência, aleluia. Como Deus pede para que nós possamos viver, aonde? Qual é a prática disso? Nos relacionamentos, no trabalho, na igreja, no meu dia a dia, aonde eu estiver, é ali que nós vamos ter a prova, é ali que nós vamos provar a quem nós servimos, a maneira que nós respondemos, aleluia. A palavra aqui em Deuteronômio fala em primeiro lugar, no versículo 12, o que o teu Deus pede de ti, que apenas tema ao Senhor. Irmãos, nós muitas vezes estamos vivendo uma vida sem temor nenhum, nós já vamos nos acostumando com o pecadinho, e o pecadinho pode se tornar um pecado, e pecadão, e eu quero dizer para você que não tem pecadinho e pecadão, é pecado. Tudo te afasta de Deus, tudo te impede de ver a Deus. E eu quero dizer para os irmãos que nós muitas vezes perdemos esse temor, não é medo, mas o temor. Agora, somente os limpos de coração vão temer. Somente aqueles que temeram ao Senhor vão carregar a percepção, uma reverência, uma comunhão. Somente aqueles que temeram ao Senhor vão querer o caminho certo. Somente aqueles que temeram ao Senhor vão escolher a coisa certa. Somente aqueles que desejam temer ao Senhor, lá no troco do supermercado, Ele vai devolver o troco certo. Somente aqueles que temem ao Senhor, que desejam temer ao Senhor, vão escolher a santidade, e muitas vezes no casamento, a santidade no namoro, a fidelidade na sua oferta, no seu dízimo, aqueles que devem temer ao Senhor, aqueles que temem ao Senhor. E a igreja muitas vezes, o mundo não teme mais ao Senhor. E aqui, o primeiro versículo, o que Deus pede de ti, ora, apenas que tema ao Senhor. Nós devemos temer ao Senhor, irmãos. Nós devemos respeitar, nós devemos reverenciar. Sabe por quê? Para que o poder, a santidade, a sabedoria, a graça de Deus, ela esteja em nós. E aí sim, não somos mais nós que regemos, mas ao Senhor. Porque há uma vida em temer ao Senhor. O temor, irmãos, é chegar a um nível de amadurecimento tão profundo, que qualquer coisa que eu possa pensar, eu quero ter a glória do Senhor comigo. Para tudo que eu for fazer, eu tenho o Senhor dirigindo os meus passos. Então eu não consigo mais ter uma vida longe daquilo que eu possa pensar que o Senhor está longe. Não dá mais. Isso é reverenciar, é temer o nome do Senhor. É dizer, Senhor, Tu és o meu Senhor, e eu não consigo mais viver sem a Tua presença. Em todo tempo, Senhor, eu quero reverenciar ao Senhor. Eu quero dizer, Senhor, eu quero ser o Teu filho, eu não quero errar mais, Senhor. Eu quero viver a Tua perfeita vontade, eu não quero mais viver a minha, Senhor. Aleluia. Eu vi essa semana, antes de ontem, pastor Ademar de Campos está fazendo 40 anos de ministério de louvor. Ministério, né? Na área da música, na área do louvor. E a Ana Paula perguntou para ele o que você pode aconselhar. Ela colocou Ademar como Abraão. E ela perguntou, o que você pode aconselhar
as outras gerações para ter uma vida diante do Senhor, uma vida reta diante do Senhor. E ele falou para que os músicos, os adoradores não perdessem a essência do amor ao Senhor, não perdesse o temor no Senhor. Irmãos, temer ao Senhor não é sair da essência da simplicidade. Sabe, temer ao Senhor é ter uma vida separada, é ter uma vida guardada, livre de qualquer pecado, é livre de falatório. Temer ao Senhor é livre de ouvir fofoca. Temer ao Senhor é estar separado, é quando você vê que algo está se acontecendo ali, que é mundo, que é carne, e a pessoa já se separar de lado, ela correr, ela sair. Temer ao Senhor é estar longe da aparência do mal, irmãos. Aleluia. Temer ao Senhor é uma vida santificada, dedicada ao Senhor. E o princípio aqui é que se Deus não possuir o temor nos nossos corações, Ele não possui as nossas vidas. Vou repetir para vocês, o princípio aqui de tudo isso, é que se o Senhor não possuir o temor nos nossos corações, Ele não possui as nossas vidas. Todos nós queremos ser possuídos pelo Senhor, querido. Todos nós queremos o Senhor perto de nós. Mas se a gente não entender o princípio do temor, nós não vamos vencer. Aleluia. Temor ao Senhor nos leva ao nível de estar limpos de coração. Eu estava conversando com um professor aqui de crianças esses dias, e eles estavam ministrando às crianças sobre a sujeirinha no coração. E elas ficavam todas alertas, né? Ficavam todas preocupadas, que a mentirinha, né? Que aquilo que é pecado poderia sujar o coração. E eu digo para vocês nessa noite, para nós nessa noite, que temer ao Senhor é levar o nosso nível a termos um coração limpo diante do Senhor. Limpo nos relacionamentos, limpos na nossa vida profissional, limpos na nossa vida familiar, em todos os sentidos, em tudo aquilo que eu vivo. Temer ao Senhor, olhar ao Senhor e temer ao Senhor. Aleluia. E para que nós possamos deixar a pedra angular ser o fundamento em nós, olha ali o segundo ponto, no versículo 12: que andes em todos os seus caminhos. Temer ao Senhor, mas também nós precisamos agir, andar nos caminhos do Senhor. Nós precisamos ter um modo de vida apropriado, santificado, entendendo que aonde você for, o Senhor está com você, entendendo que aonde você passar, o Senhor está com você. E nós temos a palavra de Deus, irmãos, como manual, como um guia funcional, não como um livro que está lá pegando teia de aranha, não, mas como um livro que deve ser estudado e deve ser compartilhado com o seu interior, com a sua vida. Eu estou lendo um livro do Paul Tripp, e ele fala o seguinte, que a nossa ação principal não é descobrir um ministério, mas é obedecer aquilo que já foi revelado. Nós precisamos obedecer, irmãos, e para obedecer esse ministério, para obedecer aquilo que Deus já falou, é andar com o Senhor, é estar do lado do Senhor. Andar com o Senhor é viver no grande reino, é viver sustentado na grande pedra, é agir pela consequência do reino, é agir pela necessidade do outro, não mais só em você, mas primeiro no outro. É defender a causa daqueles que apareceram do nada na sua vida, e eu quero dizer, não é do nada não, mas tem um propósito. Às vezes você pode questionar, puxa, apareceu uma pessoa do meu lado, do nada, e ela precisava, e ela me incomodava, e ela, irmão, se você tem andado do modo de Jesus, no andar de Cristo, no temor do Senhor, tudo aquilo que tem acontecido com você, é sim propósito de Deus. As pessoas que passam na sua vida, sim, pode ser propósito do Senhor. E você precisa entender por que esse homem, ou essa mulher, ou essa pessoa está comigo agora. Por quê? Está fácil a resposta.
Existe um propósito, irmão. Aleluia. Você não pode entender que é um acaso, mas você precisa entender que existe um propósito de pessoas estarem perto de você. É para alguma coisa. É para alguma coisa. Eu tenho muito contato com muitas pessoas aqui no meu trabalho. E eu quando eu saio de manhã do meu trabalho, eu converso o dia inteiro, irmão. Chego à noite no hotel, eu estou cansado, tanto falar. Eu preciso até, eu ligo para a Aline de noite. Ela reclama, amorzinho, você não fala comigo. Falo sim, mas é que eu falo o dia inteiro hoje. Estou tão cansado. Então eu falo com tanta gente. E todas as vezes, irmãos, dentro de mim, eu penso, o que esse cara precisa? Senhor, fala comigo aqui, mostra. Nós precisamos ser um agente do Senhor. Nós precisamos ser um agente do Espírito Santo. Aonde a gente andar, aonde a gente passar, algo precisa ser mudado, uma história nova precisa começar, algo novo precisa acontecer. Sabe por quê? Porque você não é qualquer um, você é um filho. Você teme ao Senhor, você anda com o Senhor, então aonde você estiver, alguma coisa precisa acontecer, irmão. O rio de Deus precisa fluir de dentro de você. E pessoas precisam ser tocadas através de você. As pedras preciosas, para serem lapidadas, podem ser usadas uma pedra na outra. Não para ferir uma outra, mas para deixar linda, para ter polimento, para uma pedra ficar mais bonita, para a outra ficar mais bonita. E aí eu falo de relacionamento. Eu estou cansado desses relacionamentos, né? Só dá enrosco, o cara olha de cara feia. Não, começa a olhar diferente. Se a pessoa se levantou ali na minha vida, perto de mim, é para que eu possa ser um agente do Espírito Santo na vida dela. Ou talvez para que o Senhor use ela para ministrar no meu coração. Ou porque muitas vezes o Senhor use a vida dela para me curar. Ou o Senhor use a vida dela para me tocar. Nós precisamos olhar de formas diferentes, porque isso é andar com o Senhor, irmãos. O nosso agir precisa ser um testemunho vivo. Nós precisamos ser pedras vivas. Nós precisamos fluir através do Espírito Santo. Nós precisamos fluir, irmãos. Não de uma forma mecânica, de uma forma forçada, não, mas quando você está ativado com Deus, quando a tua vida está em acordo com a presença de Deus, parece que você é impulsionado, as coisas acontecem naturalmente, as coisas acontecem sozinhas, e você já está falando do amor de Deus. Nós precisamos ser essas pedras vivas, fluir através do Espírito, queridos. E ali, no texto, versículo 12, nós precisamos deixar a pedra angular, nós precisamos temer ao Senhor, ter o nosso Senhor, andar com o nosso Senhor, mas acima de tudo, amar e servir o nosso Senhor. Amar. Nós precisamos estar apaixonados pelo nosso Senhor. Nós precisamos, irmãos. Nós precisamos contar as horas para ter aquele momento de intimidade. Porque a todo momento você está com Ele, mas existe um momento do seu dia que é preciso ter intimidade. Eu amo a minha esposa a todo momento, às 24 horas. Eu chamo ela do meu amorzinho. Eu mando mensagenzinha, eu te amo, beijos. Mas nós precisamos ter um momento só nós dois de intimidade. Você e eu, com Jesus, com a presença de Deus, é assim. Nós estamos em todo o tempo andando com Ele, temendo a Ele, agindo com Ele. Mas nós precisamos ter um momento de intimidade. Nós precisamos amar Ele. Nós precisamos, queridos. E nós vamos nos perdendo, porque se a gente não tiver esses tempos com Ele, esses momentos com Ele, devagar, muito devagar, a alma, a carne, e como diz a minha sogra, Satanás não tem pressa, porque Satanás ele olha, a alma está mexendo, a carne está agindo, daqui a pouco ele abre uma brecha, eu vou lá e pá, pego ele. E como diz a pastora Enuã, Satanás não tem pressa, né, pastora? Agora
eu quero dizer para você, se você tem o teu momento de amorzinho, eu te amo, beijinho, quero você, mas além disso, você ter o teu momento de intimidade com o seu Senhor, você não vai se perder. Você precisa amar o seu Senhor, amar, morrer por Ele. Aleluia. É difícil falar isso, irmãos. A gente cresceu desde criança numa igreja, irmãos. Mas faz pouco tempo que eu me converti de novo, irmãos. Porque eu não sabia o que era realmente ter um relacionamento com meu Deus. E isso fala de amar o nosso Deus, amar sobre todas as coisas. Você realmente desenvolver e dizer para o mundo que aquilo que conquistou o teu coração foi o seu Senhor, foi a sua intimidade com Ele. Aleluia. Feche os seus olhos essa noite. Nós precisamos temer ao Senhor. Nós precisamos andar com o nosso Senhor. Mas acima de tudo, nós precisamos amar o nosso Senhor. Aquele que ama não é aquele filho que faz as visitas aleatoriamente, ou talvez uma visita por necessidade, não. Mas é aquele que entendeu que o reino está dentro dele, que a presença do nosso rei, que a presença de Jesus está dentro de você. E Jesus falava, o reino de Deus está dentro de você. O grande reino é formado por um amor profundamente grato. O coração grato. Nós precisamos ter um coração grato. Coração grato ao nosso Rei. Aleluia. Aleluia. Versículo 16 diz, circuncidai. Fecha os seus olhos, querido. Pode apagar a luz, Eric. Circuncidai, pois, o vosso coração espiritual, retirando toda a obstrução carnal, e deixai de serem submissos e teimosos. Uma coisa, irmão, que se a gente continuar fazendo, e não vai ter fruto nenhum de intimidade com o nosso Senhor, é exatamente isso aqui. Serem submissos, ser teimoso, deixar que a carnalidade tome conta. Mas a palavra nesse versículo 16 fala, circuncidai o vosso coração espiritual. Aleluia. Sabe o que o Senhor quer fazer aqui? A pedra angular quer circuncidar o nosso coração nesta noite. Essa noite nós precisamos renunciar o nosso coração. Essa noite nós precisamos entregar o nosso coração. Essa noite nós precisamos anular a minha vontade, as minhas necessidades, e deixar que Ele tome conta, Ele administre, Ele governe a nossa vida. Isso é circuncidar o nosso coração, é começar de novo, é trazer uma nova oportunidade ao Espírito Santo. Aleluia. Oh! Circuncidar o coração significa não andar mais descontente por aquilo que eu não tenho, mas viver em eterna gratidão das coisas que eu não mereço. Isso é circuncidar o coração. Circuncidar o coração, aleluia, é você ver que tem algo para dar, e você deixar de ser assistido para você e dar ao teu próximo. Isso é circuncidar o seu coração. Circuncidar o coração é muitas vezes na briga com a sua esposa ou com o seu marido, você se levantar e ceder e pedir perdão de uma vez. Isso é circuncidar o seu coração. Aleluia. Circuncidar o seu coração é não mentir mais, é enfrentar a verdade mesmo que doa. Isso é circuncidar o seu coração. Aleluia. Dê liberdade nessa noite à pedra angular, para que essa pedra seja como uma faca e ela circuncide o seu coração. Nós desejamos, Senhor, temer. Nós desejamos, Senhor, caminhar. Nós desejamos te amar, Senhor. Oh, aleluia. Nós te desejamos, Senhor. Hey.
O Senhor nos chama para a santidade. Oh, o Senhor nos chama. Santidade não é para ver a Deus, mas é para que Deus veja Ele em você. Aleluia. Santidade é para que as pessoas vejam que existe um homem e uma mulher com a presença de Deus. Aleluia. Santidade não é para dizer que você, agora, a partir de agora, é do Senhor, é de Deus. Não, é para que as pessoas que convivem com você vejam que se levantou um homem e uma mulher em ser separado ao Senhor. Isso é santidade, igreja. Aleluia. Ei. Senhor, aleluia. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar em pé, se você nessa noite se sente como um homem ou uma mulher que precisa circuncidar o seu coração, se dobre à presença dele nessa noite, se entregue, se renda. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer meu coração. Teu amor é tão mais doce e tudo que já provei, eu quero conhecer. Santifica nossa mente, santifica os nossos olhos, oh, santifica os nossos ouvidos, santifica, Senhor, o nosso andar com Cristo. Teu coração, ei, separa no Senhor. amor é tão mais doce, Oh, e tudo que já provei, eu quero conhecer meu coração. Eriala carabachais. coração. Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou, Me arrebatou. meu desejo é estar Contigo, pra sempre, contigo pra sempre. sempre. Ei, aleluia. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer meu coração. Ei, Teu amor é tão mais doce e tudo que já provei, eu quero conhecer oh Senhor, faz de mim teu filho, coração. faz de mim um filho que conheça meu Pai. Mais perto, Oh, leva-me mais profundo. eu quero conhecer meu coração. Em o amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Oh, 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 grande é o teu amor por mim. Oh, 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 grande é o teu amor. Oh, oh, grande é o teu amor por mim. Oh, 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 grande é o teu amor. Oh, grande é o teu amor por mim. Oh, grande é o teu amor. Aleluia! Eu quero perguntar nessa noite: quantos gostariam de renovar o seu temor ao Senhor? Quantos gostariam nessa noite de renovar o andar com Jesus? Quantos gostariam nessa noite o renovar em amar, em estar apaixonado pelo seu Senhor, em estar apaixonado em amar, em
em ter dias, em ter momentos de intimidade com o seu Senhor. Aleluia! Levante uma das suas mãos nessa noite. Quantos gostariam de ser cheios da presença do Senhor? Quantos gostariam de novo, de ser renovados? Renovar a alegria, renovar a esperança, renovar as sementes, não mais os frutos, mas as sementes que Ele tem para você. Ei! Grande é o teu amor.